Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Imobiliário e outras coisas by Vargas Real Estate. Hoje vamos iniciar um episódio que vai ter duas partes, ou seja, o assunto é de tal maneira abrangente e interessante que num só episódio achamos que poderia ficar muito grande, muito maçudo, ou que deixaríamos algo que fosse importante por dizer. E como não queremos que isso aconteça, à semelhança dos episódios sobre os compradores, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, nós fizemos um episódio que é Eu não gosto de compradores e depois o episódio seguinte Eu gosto de compradores. O assunto também era muito grande, tinha muito que se lhe dissesse, então, desta vez, com o DISC, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dividir o episódio em duas partes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é o DISC e como é que o DISC pode ser aplicado aos nossos clientes, e no próximo episódio vamos falar sobre como nós poderemos perceber qual o nosso perfil e que tipo de consultor é que somos em predominância e como é que podemos adaptar a nossa comunicação e o nosso material por forma a abranger ou a fazer target a só um determinado perfil. Muito bem, espero que estejam preparados. C'est parti. Então, o que é isto do DISC? A palavra DISC é um acrónimo. Um acrónimo significa que cada letra é para uma palavra. Então não é DISC de disco. E já vamos ver que letras é que fazem parte, o que é que significa cada letra deste nome. Para quem nunca viu isto escrito, escreve-se D-I-S-C. Então, o DISC é um teste, é um assessment, é uma ferramenta que ajuda na compreensão dos diferentes padrões comportamentais dos indivíduos. Padrões comportamentais. Ok. Se cada letra significa uma coisa, já estão a perceber que cada letra significa um destes padrões. Então, D para dominância, I para influência, S para stability, em português dizemos estabilidade, e C para conformidade. D para dominância, I para influência, S para estabilidade e C para conformidade. Então, para que serve, no fundo, este teste, este assessment? Serve para perceber melhor o indivíduo, serve para ver tendencialmente como é que ele se comporta mediante determinado ambiente, porque nós sabemos que o nosso comportamento no trabalho pode ser, e provavelmente é, muito diferente do nosso comportamento quando em casa, quando socialmente, entre amigos, às vezes até entre família. Então, o teste do DISC procura perceber melhor qual este padrão comportamental ou qual o conjunto de padrões comportamentais que a pessoa verdadeiramente é, mas depois qual os padrões comportamentais que mostra, que utiliza, que demonstra em determinados cenários da sua vida. Este DISC é muito usado nas empresas, como devem calcular, para variadíssimas finalidades, mas na sua grande maioria o teste DISC serve para encaixar um determinado profissional numa equipa ou num determinado cargo. Muitas das vezes pedem-nos para fazer este teste ainda em processo de entrevista, porque nem sempre aquilo que nós mostramos ser na entrevista é a nossa verdadeira personalidade, entre aspas, o nosso verdadeiro padrão comportamental depois numa determinada função, e o contrário também acontece. Muitas das vezes numa entrevista, quem nunca, não é? Vamos a uma entrevista e ouvimos o que é a função e o que é o projeto,
e depois, quando já estamos a trabalhar nessa função e nesse projeto, não é nada daquilo que nos contaram, e muitas das vezes vem daí o primeiro desencantamento num determinado trabalho e numa determinada empresa. Enfim, mas hoje não é esse o fórum, não é esse o tema que nós estamos aqui a debater, estamos a falar para que é que serve o DISC. O DISC vai apurar como é que um determinado indivíduo se vai dar num ambiente com colegas e a desempenhar uma determinada tarefa. O DISC ajuda na produtividade das empresas, dos departamentos e das equipas, porque não há nada pior para o ser humano do que estar a fazer algo para o qual não tem naturalidade ou tendência para ser bom, aquilo que lhe é naturalmente inato, e nós já falámos aqui muitas das vezes sobre a diferença entre o que nos é naturalmente inato e o que é trabalhado de forma propositada. Também ajuda na valorização da pessoa, porque se a pessoa está a fazer uma coisa que gosta e para a qual tem tendência natural, é óbvio que internamente se sente plena, realizada, valorizada, mas também em relação com o espírito de equipa. Porque se todos os perfis se complementarem, provavelmente a equipa é uma equipa mais rica. Ou então, se é um trabalho altamente específico e técnico, great minds think alike, e é preciso haver perfis comportamentais compatíveis ou até mesmo idênticos. Este é um mundo muito grande e eu não quero estar aqui a perder-me nele. Sob pena de, em vez de 2 episódios, fazermos uma inteira season disto, não é esse o intuito. Vamos andar para a frente. No fundo, o DISC nas empresas serve para alocar melhor os recursos humanos que estão à disponibilidade. Ok? Então, como é que nós podemos usar esta ferramenta a nosso favor e no nosso negócio? O que é que isto tem a ver com o imobiliário? Vocês já sabem, há sempre um momento no nosso podcast em que esta pergunta se põe: o que é que vamos pensar sobre o imobiliário hoje? E ela começa com um assunto, mas depois sabemos sempre que vamos parar à nossa função e desta forma também não só pensá-la, mas levantar aqui uma pontinha do véu do que se passa nos bastidores daquilo que é uma das carreiras mais desafiantes e mais interessantes dentro das áreas comerciais. Então, como podemos utilizar esta ferramenta no nosso negócio? Olha, muito simples. A primeira coisa que me ocorre dizer-vos é que esta ferramenta é poderosíssima para o vosso autoconhecimento. Nós normalmente atraímos pessoas, consequentemente clientes, com um perfil semelhante, com um perfil em concordância com o nosso, ou de alguma forma complementar. Então, é claro que vamos ter curiosidade em saber qual é o nosso perfil comportamental predominante e porque é que nós tendemos a atrair determinadas pessoas, determinados perfis, determinados padrões comportamentais para o nosso negócio. Se calhar há algo que andamos a passar lá para fora que faz com que isso aconteça. Então, o autoconhecimento por si só, na minha opinião, já era motivo mais que suficiente para nós fazermos o teste e aprendermos sobre este assunto. Mas não ficamos só por aqui. Utilizar esta ferramenta também pode ser muito interessante no nosso negócio se nós conseguirmos com ela uma melhor compreensão dos nossos clientes. Os nossos clientes dão sinais muito claros e às vezes até inconscientes, acredito que na maioria das vezes, inconscientes do perfil predominante que têm. Se nós estivermos atentos, se nós soubermos ler, ouvir e interpretar, algumas pessoas são mais difíceis de ler, acredito, mas na sua grande maioria, se nós tivermos o SAR ativo para este assunto, o nosso foco no assunto, nós vamos claramente perceber pelo menos um dos perfis predominantes naquela pessoa.
Outra forma que nós também podemos utilizar esta ferramenta a nosso favor e no nosso negócio é ao adequarmos a nossa comunicação e o nosso próprio comportamento ao cliente que temos à frente. Não porque nos queiramos transformar em camaleões, não é isso que estou a dizer, mas sim porque se eu conseguir adaptar a minha comunicação e o meu comportamento de acordo com o perfil comportamental do cliente que eu tenho à frente, eu vou me fazer entender muito melhor. Eu vou falar na sua língua, ao seu ritmo, usando palavras que ele valoriza, que entende, sem perder a identidade pessoal. E desta forma eu vou conseguir claramente aumentar a minha taxa de sucesso. Ok? Então, antes de passarmos para os perfis em concreto e aos exemplos práticos no imobiliário de cada perfil, porque é isto que falta quando nós estudamos os perfis, pelo menos, novamente, sem querer ser repetitiva, esta é a minha opinião. Acreditem que eu já estudei bastante sobre o assunto e já fiz alguns cursos e li algumas coisas sobre este assunto. Ainda não encontrei um técnico de DISC que tenha só feito um módulo do DISC para o imobiliário. E por eu achar que isto nos poderá coletivamente ajudar a todos, por isso é que quis trazê-lo aqui para o podcast. Antes de irmos já para os exemplos práticos e para a análise de cada perfil, eu vou deixar aqui um pequeno disclaimer, por uma questão de integridade, de princípio e de descanso meu. Eu não sou analista de DISC, não tenho qualquer tipo de certificação neste DISC. Existem analistas muito conceituados no nosso país que podem e devem ajudar-vos caso vocês precisem de contratar ou queiram saber mais sobre este perfil comportamental, este teste de perfil comportamental. Lembro-me desde já da Dália Ramalho, que é fundadora e CEO da H2 Happiness, e que é analista de DISC e que trabalha com empresas de renome no sentido de pôr o DISC ao seu serviço. Outra coisa que vos quero dizer é que existem testes gratuitos na internet, mas já sabem que quando algo é gratuito, o produto és tu. Então, não só são testes muito redutores, é pela rama, como aquilo que lhes interessa é, ao fazeres o teste no seu site, eles estão a recolher informação e estatística que depois lhes permite também derivar para outro tipo de produtos e na forma de comunicar convosco. Vale o que vale. É uma forma de encetar o assunto? É um bocadinho, olha, pode começar por aí. Podem fazer um teste gratuito para ver como é que é, quais são as perguntas normalmente, o que é que se pergunta e depois partir para outras coisas mais profundas e, claro está, com um ticket. Outro disclaimer que quero deixar aqui antes de continuar é: as pessoas podem fingir ter outro perfil, podem fingir ter diferentes combinações, podem ter posturas diferentes conforme situações diferentes, conforme os cargos diferentes, conforme companheiros diferentes. Por isso, não acreditem em tudo o que, se calhar, vem ao de cima num teste de DISC, principalmente quando podemos pôr em causa a sinceridade com que a pessoa fez o teste de DISC. E eu estou a dizer-vos isto porque eu já fiz vários testes de DISC e já tive a oportunidade de manipular um deles para que o resultado fosse ao encontro daquilo que eu queria quando comecei a fazer o teste e consegui fazê-lo. No entanto, a analista que o viu disse-me logo: este teste foi falsificado, porque só do bocadinho que estivemos aqui as duas juntas eu consigo ver que o teu perfil comportamental predominante não é este que está aqui. Por isso, fica aqui o aviso. Antes de passarmos, só mais duas coisas.
só para eu ficar descansada e vocês também, o disse que não mostra a verdadeira e total personalidade da pessoa, mostra sim o que é mais preponderante numa determinada situação. Atenção, isto não é escrito em pedra, nada é escrito em pedra, e não usem este conhecimento ou o conhecimento que vão adquirir a seguir a isto, se quiserem perseguir este assunto, para anular a vossa personalidade, anular aquilo que vocês são e o que o vosso negócio representa. Ok? Está feito. Então, como é que nós vamos fazer isto de forma prática, de forma que não seja maçuda e de forma a que vocês, só através da audição, possam reter algumas ideias-chave? Muito bem. Então, vamos começar por isso mesmo. Palavras-chave de cada perfil. Vamos ver qual é o maior medo de cada perfil, como adaptar a cada perfil e exemplos do nosso dia a dia, em geral. Vou usar aqui um exemplo, por exemplo, na estrada, passando a redundância, e exemplos imobiliários. Ok? Então vamos lá. Dominante. Palavras-chave de um dominante: assertivo, competitivo, aventureiro, racional, direto, solucionador, orientado para resultados, empreendedor, persistente. Qual o maior medo de um dominante? É a perda da dominância, sentir que perdeu o domínio sobre algo ou sobre alguém. Então, como é que eu vou adaptar-me a um dominante? Eu posso começar logo por modelar a minha voz, porque os dominantes tendencialmente falam depressa e falam mais alto. Posso tentar depois equilibrar. A postura direita, passe rápido, e quando estamos um perto do outro, normalmente são aquele tipo de pessoas que falam um bocadinho já dentro da vossa bolha, no vosso espaço íntimo. Então, essas pessoas querem ser tratadas de igual forma quando nós estamos a adaptar nossa postura, o nosso perfil. Usar palavras de ação, ser direto, ser específico, ser claro, ser conciso e deixar que o perfil dominante fale em último lugar. São formas de adaptar. Um exemplo de um dominante na estrada é aquele condutor que vai na faixa da esquerda com o pisca para a esquerda, não tem tempo a perder e, se for preciso, cola-se à traseira do vosso carro para ser mais persistente. Ele tem sempre algo muito importante para fazer, não pode esperar e tem que ser o primeiro a chegar. Então, se isto já vos aconteceu, é muito provável que estivessem perante um perfil predominantemente dominante. Exemplos imobiliários. Este é um cliente que não quer saber do vosso plano de marketing. O que ele quer saber é quanto é que a casa vale e em quanto tempo é que nós garantimos que a vendemos por aquele valor. Mais rápido, mais direto e mais to the point eu não conseguia ser. Então, já percebemos aqui um bocadinho do que é o perfil dominante. Vamos para o seguinte, já vimos o D, vamos para o I, influente. Características predominantes, palavras-chave, chama-lhe como quiserem. O influente é otimista, positivo, sociável, criativo, impulsivo, emocional, entusiasta, inspirador, falador, negociador e comunicador. O maior medo de um perfil predominantemente influente é o medo da rejeição, é o medo da solidão, é o medo da falta de reconhecimento. Mas se eu tivesse que eleger só um, o maior deles todos seria o medo da rejeição. Então, como é que eu posso adaptar-me a um influente? Eu terei que, logo desde o início, apelar à emoção.
eu tenho que apelar à estética. Eu tenho que criar um ambiente acolhedor entre nós e não vou impor regras, porque um influente não se dá bem com regras. Eu tenho que dar liberdade e criatividade à pessoa. Eu tenho que lhe tirar responsabilidade de cima. Como é que é um perfil influente na estrada? O influente na estrada é aquele que muitas das vezes opta por ir por estradas secundárias por serem cênicas, porque a paisagem é bonita. O influente não está interessado em se eu chego lá mais depressa ou se é quase uma corrida com os carros que estão na autoestrada, mas sim na diferença da natureza de uma povoação para outra, ou na música que está a tocar, ou na playlist que vai levar para a viagem. Não é o destino, é a viagem. Como já vimos várias vezes escrito em coisas inspiracionais. Esta é uma frase que um influente sente como sua. Exemplos imobiliários de um influente. Este é um cliente que vai apreciar muito a fotografia profissional, o drone, a visita virtual 360, um home staging, tudo aquilo que vocês vão fazer para tornar a sua casa agradável e acolhedora aos olhos de um comprador, é uma pessoa que vai confiar em vocês se vocês tiverem com ela uma relação de proximidade e pontos em comum, provavelmente aquela criação de rapport genuína de se vocês gostam de um determinado desporto ou se gostam de ler um determinado tipo de livros, é mais que o consultor imobiliário, provavelmente vai ser um amigo que vão ganhar ali naquele cliente. Estamos já com 2 perfis para trás, vamos avançar e vamos para a estabilidade, o perfil stability, o S da palavra DISC. Quais são as palavras-chave deste perfil? Previsível, leal, caloroso, tranquilizante, cooperante, apaziguador, confidente de todos, invisível, emocional e paciente. O maior medo de um estável, lá está, é a instabilidade. É ousar e arriscar e decepcionar. E um dos maiores medos de um estável é também o conflito. Mas se eu tivesse que, à semelhança do influente, ir buscar só um para escolher, eu diria que era a instabilidade. Então, como é que eu vou adaptar-me a um estável? O meu tom de voz tem que ser pausado e caloroso. Eu tenho que acompanhar e dar espaço para poder falar, para que ele exponha o que sente. Tenho que perceber que a tomada de decisão pode ser mais lenta e suportada pela opinião de pessoas que lhe são importantes, tal como os familiares e os amigos. E tenho que perceber que sempre que comunicamos, eu não posso ir logo a matar nem direto ao assunto. Há todo um preliminar que é preciso ser feito. Então, se nós fôssemos na estrada, novamente o mesmo cenário, estamos na autoestrada, o estável é aquele que muitas das vezes se deixa ficar à mesma velocidade na faixa do meio. E se nós temos um perfil dominante ou influente, isto já nos está a causar cócegas, porque vamos ter que ultrapassar ou pela esquerda ou pela direita, então se formos dominante nem se põe a questão de por que lado é que é, temos é que ultrapassar, e esta pessoa está na faixa do meio porque estar constantemente a ultrapassar carros e a passar para a faixa da direita é muita mudança. Então ele deixa assim na faixa do meio porque aqui estou bem e assim escuso estar sempre a mudar de faixa. Um exemplo imobiliário de um estável. Esta é a pessoa que não quer pressa na venda, é um processo e é através do passar do tempo que vai ganhando conforto com o processo da venda da casa. Então aqui é quase como eu vou dar-lhe a mão e conjuntamente vamos fazer aqui um plano de marketing a par e passo, ao seu ritmo,
Quem marca o ritmo é o estável e não vou falar de episódios potencialmente conflituosos. Às vezes na negociação pode haver aqui uma interpretação de porque disse, porque contrapôs. A parte conflituosa tem que ser muito salvaguardada porque este perfil detesta conflitos e, se for preciso, dá 3 voltas mais longe e demora mais tempo para evitar um conflito. Vamos ao último. Este podcast já vai longo, mas foi isto que nos propusemos fazer e é isto que vamos concluir. Vamos agora para o C, os conformes, os compliant. Ok? Então, 10 características predominantes. Este tipo de perfil são precisos, são perfeccionistas, são lógicos, são sistemáticos, são exigentes, são intransigentes, são meticulosos, são racionais, são realistas e gostam de regras. O seu maior medo é de falhar e ser exposto de alguma forma ao ridículo e à humilhação. Pode ser de si para si, porque falhou, ou pode ser até a nível social. Então, como é que eu adapto a um compliant? Eu já sei que ele não sabe improvisar, por isso eu também nunca deverei dar a entender que estou a improvisar ou que gosto de improvisar. Tem que contar com uma tomada de decisão lenta, pois este perfil tem que entender o porquê. Então, eu tenho que adaptar, mostrando-lhe prós e contras. Este é um perfil que, à semelhança do anterior, também evita o conflito, porque muitas das vezes ele não é bem entendido. Então, aquilo que eu disse há pouco sobre o conflito também se põe. Este é um perfil que tem baixa aceitação ao risco, por isso eu não posso, se calhar, pôr uma casa abaixo de preço para criar uma guerra de propostas. Fora de questão, meus amigos, isso com este perfil nunca terá bom resultado. É um perfil que tende a ficar mais pessimista e a fazer filmes daquilo que pode correr mal. Então eu tenho que me precaver e, à partida, ter esses filmes todos feitos na cabeça para poder responder assertivamente porque é que esses filmes não vão acontecer. Ele está atento aos detalhes e à qualidade, por isso o meu estudo de mercado tem que ser um estudo estatístico comprovado em factos e com muita qualidade nos dados que lhe vou fornecer. As informações têm que ser precisas, porque estas pessoas são bons técnicos por natureza. Vamos para a autoestrada outra vez? Então, o compliant é aquele que, quando é necessário ir para a faixa da esquerda, está na faixa da esquerda a fazer uma ultrapassagem, provavelmente fusiforme, porque é assim que uma ultrapassagem se deve fazer, e quase de certeza que não vai ultrapassar o limite de velocidade. E quando lhe aparece um dominante atrás, com o pisca para a esquerda metido, que está cheio de pressa e que vai muito para além do limite de velocidade, pois o compliant, apesar de não gostar de conflitos, vai fazer a sua ultrapassagem respeitando o limite de velocidade, porque as regras estão lá, são para cumprir e são para todos. O exemplo imobiliário, eu já dei alguns, falei da qualidade do estudo de mercado, muito importante, da qualidade da informação estatística que nós vamos aportar a este cliente, de apresentar propostas apresentando prós e contras, de fazer os cenários todos antecipadamente, porque ele vai fazer esses filmes na sua cabeça, pode não dizer, mas ele vai fazê-los, acreditem. Ok, está feito. Então, em resumo, o que é que querem estes clientes para além da venda ou da compra ou arrendamento imobiliário? Querem estas coisas das nossas pessoas, querem que nós estejamos lá para eles destas formas. E eu acho que, tendo este conhecimento, não só de como somos, mas de como podem ser potencialmente as pessoas com as quais nos encaramos e com as quais queremos e vamos fazer negócio, isto pode aportar muito valor à qualidade de serviço que vocês têm e que vocês aportam no vosso dia a dia. Para o próximo episódio,
Para a semana, vamos falar de como o nosso material deve englobar comunicação para cada perfil e até como nós mesmos podemos adaptar a nossa forma de estar para conquistar a confiança de qualquer pessoa, seja ele predominantemente de qualquer perfil. Então, se posso deixar-vos aqui um convite em jeito de despedida, façam o teste, leiam sobre o assunto e nós encontramos-nos para a semana. Um beijinho, boa semana, bons negócios.